Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 15 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Temam a Deus e deem glória a Ele. O texto base é Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se tem alguma coisa que precisamos realmente estar atentos, é no significado tanto de temer a Deus, como também de dar-lhe glória. Algumas pessoas têm sérias dificuldades de poder entender esse aspecto que é básico dentro da última mensagem de advertência ao mundo enviada pelo Senhor Deus, com o propósito de preparar as pessoas para o encontro com o Senhor. Temer a Deus, o que é que isso significa? Significa ter medo dele, dar-lhe glória. O que é que significa dar glória a Deus? Algumas pessoas têm dificuldade de poder entender esses conceitos que são tão básicos. É interessante que o autor da nossa lição, o pastor Mark Finley, ele menciona uma história contada por Søren Kierkegaard, um dos grandes teólogos da região da Dinamarca, que acabou contando uma parábola a respeito de como as pessoas têm se comportado nos nossos dias. Um determinado teatro estava pegando fogo e quem percebeu o risco que as pessoas que estavam ali dentro corriam era um palhaço. Ele foi para o palco e começou desesperadamente a mencionar para as pessoas: por favor, corram, fujam daqui, salvem a própria vida. O teatro está pegando fogo. As pessoas acharam que aquilo era mais uma apresentação daquele mesmo palhaço. E começaram agora a aplaudir de forma entusiástica aquilo que era o incentivo, aquilo que era a apresentação, segundo o que julgavam, daquele mesmo artista. A maior parte das pessoas estavam ali achando que ele realmente estava se puxando na sua interpretação. E ele agora, com mais veemência ainda, dizia: não sejam loucos, saiam daqui, o teatro está pegando fogo. E as pessoas continuavam a aplaudir, pensando que aquilo era parte de um grande show. Ele termina mencionando que a maior parte das pessoas que ali estavam acabou morrendo, porque acabou lidando com um assunto tão importante, com uma relevância muito pequena, porque acharam que como era um palhaço que estava dando aquela mesma voz de alerta, que eles não tinham que se preocupar. Existem muitas pessoas que estão prestes a encarar a destruição e morte eterna da mesma forma, aplaudindo ou simplesmente reclamando daquilo que está acontecendo no nosso mundo. E estamos realmente vivendo dias trabalhosos, quando vemos aquilo que tem acontecido no cenário internacional, bem como também dentro do nosso país. Quando, nesse momento, enquanto estou gravando essa lição, uma das maiores preocupações que o nosso país enfrenta são os ataques que têm acontecido dentro das nossas escolas, onde nem mesmo os nossos filhos estão seguros quando os colocamos num ambiente de educação. Quando olhamos para a nossa economia, cada dia com uma instabilidade diferente, quando olhamos para guerras, uma preocupação clara que tem acontecido entre a maior parte dos países sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Enfim, tantas coisas que vão tendo lugar, a gente vai percebendo que alguma coisa não está bem. Mas quando vamos anunciar aquilo que está por acontecer, talvez estejamos fazendo igual aquele palhaço estava fazendo lá naquele mesmo teatro. Estamos caracterizados como as pessoas desse tempo, interpretando um papel que muitas vezes não traz a seriedade da mensagem que temos para poder transmitir. Como podemos demonstrar às pessoas o risco que elas realmente correm e nós mesmos encararmos aquilo que são os grandes desafios desse tempo e dessa geração? Um tempo que antecede ao maior evento de todos os tempos. O próprio apóstolo Pedro comparou o que está por acontecer com o dilúvio. E quando paramos para pensar na atitude das pessoas do tempo de Noé, era uma atitude parecida com as pessoas daquele teatro. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam uma vida com uma leveza, como se nada estivesse por acontecer. Só se deram por conta do que realmente estava tendo lugar naquela geração, quando o dilúvio veio e os apanhou, pasme você, de surpresa. Já faziam mais de 120 anos que Noé vinha avisando que o dilúvio chegaria.
E ainda assim, aquela geração como um todo acabou sendo apanhada de surpresa. Como explicar uma situação como essa? Não é aquilo que está acontecendo exatamente nos nossos tempos? Estamos vivendo os dias do aparecimento de Jesus. Os sinais que nos avisam da proximidade desse evento estão tendo lugar exatamente à nossa volta. Mas nós continuamos vivendo como a sociedade antediluviana. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Alguma dessas coisas é pecaminosa em si? O comer, o beber, o casar-se, dar-se em casamento? Nenhuma delas. Todas essas questões foram criadas pelo próprio Deus. O que é levantado por Cristo Jesus como uma situação preocupante, que foi o que fez com que a população anterior ao dilúvio morresse, não é a prática dessas mesmas coisas, mas é viver para essas coisas sem se preocupar com algo maior que estava por acontecer na época, o dilúvio, e com o que está por acontecer no nosso tempo, o aparecimento de Cristo Jesus. Como viver temendo a Deus e dando-lhe glória. E é exatamente isso que nós vamos descobrir na lição dessa semana. Vai valer realmente muito a pena. Eu quero orar para que Deus nos dê sabedoria para vivermos exatamente isso. Mas agora eu quero te desafiar a vir comigo para a nossa comunidade de oração. Você já sabe que todos os dias temos aqui a oportunidade de poder orar pelos pedidos que têm sido enviados para a gente. E tem sido maravilhoso ver respostas às orações. Eu tenho gasto todos os dias algum tempo dando uma olhada ali nos pedidos que têm vindo e muitos agradecimentos têm chegado até nós, de pessoas que têm pedido oração e que têm recebido respostas a elas. Louvado seja Deus! Quero te incentivar não apenas a enviar os seus pedidos, mas também escolher aí todos os dias pelo menos 4, 5 pedidos pelos quais você vai orar durante o dia. Avise as pessoas que você é um companheiro de oração, que você está orando por elas. Isso vai fazer a diferença tanto para quem recebe oração, como também para quem ora. E eu quero te desafiar a vir comigo para cá. Tenho aqui o pedido da Valdemira Bezerra. Ela diz assim: ore pela minha vida espiritual. Depois da pandemia, não tenho ânimo para ir à igreja. Irmã Valdemira, é importante buscarmos a Deus de forma privada, mas o Senhor Jesus, por uma razão muito importante, instituiu a igreja. A igreja, ela nos ajuda a permanecermos unidos uns aos outros como o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo a permanecer mais aquecidos em Cristo Jesus. Então, estaremos orando hoje sim, para que você tenha a força necessária para voltar também para o convívio da igreja. Temos aqui um outro pedido, feito pela Nelma Gomes. Bom dia, ore pela minha família, pelo meu filho, pelo meu neto, pelos irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos cunhados, pelos amigos e pelos primos. Muito obrigado. Vamos orar aqui por sua família, irmã. A Diana diz assim: orem por mim e pelo meu casamento. Eu vivo um relacionamento abusivo. Irmã Diana, nós vamos estar orando pela senhora, mas saiba que só existe uma pessoa que pode colocar um ponto final nesses abusos, que é a senhora mesma. Nós vamos orar para que Deus lhe dê força, lhe dê sabedoria para fazer aquilo que precisa ser feito. Há aqui também um pedido feito pela Lia Nascimento. Bom dia, pastor. Peço oração por um amigo que se chama Luiz. Ele tentou suicídio 3 vezes e está em depressão. Que Deus possa guiar os seus caminhos. Ele ainda não conhece o amor de Deus. Nós vamos orar para que Deus possa abençoá-lo e dar a ele uma razão para poder viver. E que o amor de Cristo possa constrangê-lo. A Joana Caetano Silva, ela diz: bom dia, irmãos, peço oração pela minha vida e principalmente pela minha família. Preciso muito de uma intervenção da parte de Deus. Estaremos orando sim por esses pedidos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor se preocupa conosco. Ajuda-nos a podermos entender a grandiosidade do tempo em que vivemos. Ajuda-nos a aprender e a entender o que significa temer a Deus e dar-lhe glória. Sabemos que estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus e queremos viver com responsabilidade. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo também que o Senhor ouça os pedidos que aqui foram mencionados, bem como os demais que estão colocados no nosso chat e que precisam, Pai, de uma intervenção da Tua parte. Clamamos por um milagre da Tua parte, Senhor Deus. E já agradecemos em nome de Jesus, porque sabemos que fomos ouvidos. Amém. Eu estudo a lição. E você?